Estamos aqui em mais um Fala Mente Comunicativa e hoje temos uma super mente comunicativa aqui, que é a Ellen Gonçalves, que é founder e CEO do PG Advogados. Ela tem uma história fantástica, a gente vai aprender muito com ela. E a gente já vai começar aqui com o que a gente estava conversando antes de entrar no podcast. Eu falei para Ellen, como eu admiro mulheres empreendedoras, eu também sou empreendedora, mas a gente sabe o quanto é desafiador empreender. Porque não é que a gente tem que saber só da nossa área, a gente tem que saber de 1 milhão de áreas que a gente não teve esse conteúdo na universidade. E a Ellen começou esse escritório. Bom, vou passar para ela aqui, não só como você começou, mas o que você indicaria hoje para as pessoas? Empreender do nada, né, do zero, como você fez, ou talvez já entrar em um negócio de alguém? Obrigada, Letícia. É um prazer, né, todo meu de estar aqui conversando com você, no Mente Comunicativa, e obrigada, audiência. E quando nós falamos sobre empreender, né, abrir um escritório ou não, um pouco antes da gente começar, primeiro para contextualizar, né, o PG Advogados fará esse ano 28 anos. Estou CEO, mas também fundei o escritório. E olhando para trás, 28 anos, os desafios eram bem diferentes. Muito desafiador, com certeza, todos os dias, chegar até aqui. Mas quando nós falamos em hoje, o que eu recomendaria para um jovem profissional abrir o seu próprio escritório, era um pouco o ponto que eu falava, que eu vejo que nós temos muitos escritórios, como o meu, por exemplo, né? Nós aqui nos colocamos como plataforma de serviços jurídicos, que ali a técnica jurídica, tecnologia e conhecimento do negócio. Então, é uma estrutura mais robusta, que tem todas as áreas, como nós falamos de back-office, não tem diferença para qualquer empresa de prestação de serviços jurídicos. E foram anos para estruturar, né, essa plataforma. Então, eu vejo que os jovens hoje têm muitas possibilidades de se unirem a escritórios já estabelecidos, né? Hoje a concorrência é absolutamente maior, muito maior do que aquela que nós encontramos há 28 anos atrás. Os escritórios, eles têm uma concorrência não só entre eles no próprio país, mas parcerias, escritórios internacionais. Muitas multinacionais já contratam serviços fora, né? Já chegam aqui com seus parceiros também. Então, eu vejo e eu recomendaria, fosse hoje, né? Eu acho que com certeza eu estaria aliada ao PG se eu não fosse uma founder aqui como uma head de área, enfim, podendo crescer junto, ser uma sócia, né, em ascensão, a ter que me preocupar. E um outro ponto também que eu acho que eu falei, que quando nós começamos lá atrás, e hoje não seria diferente, o que o profissional quer? Ele quer advogar, ele é um técnico, ele é um gestor. O que realmente é o propósito? Porque quando você monta um negócio, você tem que se preocupar com tudo. Eu brinco que é do cafezinho à satisfação do cliente. E isso tira o foco. E isso tira a atração também. E, no meu ponto de vista, tira as oportunidades de um crescimento mais rápido. E por esses pontos é que... E também acho que, quando a gente fala empreendedor, não é só aquele que é o founder. Nós empreendemos todos os dias nas nossas vidas, né? Todo dia a gente acorda e fala, como eu vou ser mais empreendedor hoje? Que produto e serviço novo? Que forma de atender? Então, o fato de você não abrir um próprio escritório e se aliar a uma plataforma como a nossa ou um outro escritório que você tem alinhamento de valores, isso é muito importante, não faz com que você não seja empreendedor. A gente nota os sócios, ainda que sócios de serviço, sócios de capital, enfim, profissionais que têm esse skill de empreendedorismo, né? E aí entra um pouco, acho que a gente vai poder conversar um pouco mais à frente, de onde vem o meu empreendedorismo. Vem da minha estrutura familiar, né? Vem do fato de eu ser filha de imigrante português, e eu acompanho, gosto muito das histórias, né? Das entregas também dos imigrantes, e não tenho dúvida que esse empreendedorismo vem também da escassez dos imigrantes, chegando aqui e assistindo os exemplos que eu tive na minha casa. Olha que bacana, vamos entrar nessa parte também. Eu também sou neta de imigrantes portugueses, mas antes vou deixar pontuado, né, o que a Ellen colocou aqui. Empreender, você pode empreender dentro do negócio de outras pessoas, que é o intraempreendedorismo. Isso é super importante. Às vezes, você, ao invés de começar do zero e ter todos esses desafios que você tem que se preocupar do cafezinho, a gestão e coisas que não tem nada a ver com a sua área em si, você pode já entrar em um escritório como esse, que é o PG Advogados. Hoje a gente está num ambiente diferente de onde eu gravo Fala Mente Comunicativa, porque estamos aqui no PG.
e você já pode fazer, às vezes, uma carreira de uma forma um pouco mais rápida, com inovação, com parceria e intraempreendendo, tendo um apoio como esse. Então, isso é super bacana. Então, não acho que você está empreendendo menos por causa disso. Não. Exatamente, eu acho que essa visão de empreende aquele que desbrava, é pioneiro, não necessariamente. Aliás, essa inovação constante, eu falei que o escritório tem uma cultura muito forte em tecnologia, sempre teve, e requer muita inovação, né? As pessoas falam em transformação digital, falam que não tem mais transformação, ela está aí, né? A todo momento você está se superando. Aliás, a missão do PG Advogados é superar expectativas dos clientes, internos e externos, a todo momento. Então, nada é muito bem-vindo para nós, profissionais, jovens profissionais, né? Jovens não tão jovens, a gente também tem e preza muito a diversidade aqui, mas que tenha essa questão do intraempreendedorismo, que faz toda a diferença, no meu ponto de vista, até para a perenidade do escritório. Olha que legal isso, gente. Então, se você está nos escutando e você é advogado ou quer saber mais sobre essa oportunidade, ou se você tem um sobrinho, um filho, alguém que quer empreender dentro de outro negócio de advocacia, conheça mais sobre o PG. E, bom, eu quero entrar na história da Ellen, que é uma história inspiradora. Ela, assim como eu, vem aí de uma família de imigrantes portugueses e muitas vezes o empreendedorismo vem dessa escassez. A gente não sabe o que fazer, ou a nossa família não sabe o que fazer e começa a empreender. E esse exemplo de empreendedorismo dos imigrantes, eu tenho vários clientes que também passaram por isso e contam, inclusive, nas suas palestras para gerar mais inspiração, que, por exemplo, o pai começou a empreender vendendo melancia, descobriu que se cortasse mais pedaços de melancia, conseguiria mais dinheiro, conseguiria empreender mais. O meu avô, por exemplo, começou a empreender aqui no Brasil vendendo sardinha. E assim por diante. E como que foi a sua história, a história da sua família? Porque tem toda uma trajetória até chegar aqui em um escritório que tem mais... Qual que é a história do PG? Tem mais de quantos colaboradores hoje? Hoje o PG tem 180 colaboradores diretos e indiretos que também nos atendem pelo Brasil, mais de 500. Olha só. São 28 anos, eu já estou contando, né? Porque daqui a pouco estamos em abril, então esse ano comemorando 28 anos. E quando é muito interessante pensar na nossa história de vida, né, Letícia? Eu nasci, sou a filha do meio, de uma família de classe média que nasceu em São Paulo. Eu ainda era pequena quando nós fomos para o litoral sul de São Paulo, minha família se mudou. Meu pai, nascido em Portugal, meu pai veio com 8 anos, ele veio no navio com a minha avó, filho único, e algumas semanas atrás eu me peguei olhando, inclusive, histórias sobre o Salta, que foi um navio famoso que trouxe muitos imigrantes e que aportou em Santos, né? Meu pai veio com 8 anos, então nós somos 3 filhos, e nessa ida para o litoral, eu estudei em escola pública, no primeiro grau, depois eu vim para São Paulo, né, passando um pouco rapidamente aqui, com 16 anos, porque eu vim terminar o segundo colegial, o terceiro colegial já numa escola privada, e depois eu ingressei no Mackenzie para fazer Direito. Então, desde os 16 anos, além dessa questão de empreender muito forte, eu sempre fui muito entusiasmada com o Direito, e eu nunca tive uma segunda opção. Então, quem me conhece, meus tios até brincavam que eu era pequena e meu pai também sempre empreendeu, teve comércios, né, e também foi representante de vendas de empresas maiores, mas também teve os seus próprios negócios. E um deles, eu me lembro, os meus tios me contavam essa história, que eu era pequena e um dos negócios não estavam bem. Aliás, era um que era em São Paulo, antes da gente se mudar. E eu, pequena, queria participar da conversa. E ainda criticava, falava, não, isso não está certo. Quer dizer, né, falava assim, essa menina vai ser advogada, porque ela quer se meter na solução de um negócio de adultos, né? E brincavam comigo. Mas o fato é que a minha primeira, segunda e terceira opção foi Direito. Eu vim muito obstinada do litoral para São Paulo, porque eu queria acessar a faculdade, trabalhar também. Então, eu fui graduada, me graduei no Mackenzie, fiz estágio desde o primeiro ano da faculdade também, isso é bem interessante, porque eu sempre gostei de aliar a doutrina com a prática, né? Também acho que isso tem a ver com o empreendedorismo que nós falamos. Eu queria ver na prática. Sim. E, de fato, muita coisa que se aprendia parecia etéreo, ainda mais no primeiro ano da faculdade, que é mais teórico. Então, sempre estagiei, vim para cá para isso, trabalhei em 2 escritórios só,
antes de vir para montar o meu escritório. Então, muitos hoje a gente vê estagiários que também ficam menos tempo, né, nos estágios. Veio a lei também, com 2 anos, né, obrigando no máximo 2 anos, mas eu sempre fui muito constante assim nos meus estágios. Eu gostava muito de participar, de ir além do estágio, de participar do negócio. E os 2 escritórios que eu trabalhei eram escritórios familiares, então eu não ficava só numa determinada área, eu poderia passar por todas as áreas, conversar com o fundador. Então, eu sempre fui muito curiosa, né? E hoje a gente sabe aqui que Mentes Curiosas é o propósito do próprio PG, que reflete muito o que eu penso, o que eu sou. Então, foi isso. Acho que o comecinho da minha história foi esse. Depois do Mackenzie, quando eu me formei, já fui efetivada, né, no escritório que eu trabalhava. Eu tive o convite do meu sócio, hoje sócio, que também fundou o escritório para cuidar de uma ação específica. E aí eu fui para a Faria Lima, eles tinham uma sala lá, e lá começou o PG. Então, imediatamente depois de formada, eu já comecei o PG. Né? Trabalhei desde o primeiro ano, mas empreendi com ele, fundamos o PG, e isso há 28 anos atrás. E olha que interessante quando a Ellen traz aqui essa coisa da gente querer ir além. Então, eu também sempre busquei isso. Como que a gente faz para ir além? Porque é isso que vai te trazer um resultado diferente. Não só empreendendo, mas intraempreendendo também. E outro ponto que você colocou aqui, que eu achei muito legal, é essa questão de você já saber que queria empreender desde pequena. Você já tinha essa vontade, já estava ali voltada para a advocacia. E de onde nasceu isso? Tinha alguém da sua família que te inspirava? Surgiu de onde? É incrível, não tem nenhuma referência familiar, ninguém com a formação jurídica, nem na minha família e nem na família do outro fundador, né, do Ventura, também nenhum advogado. Agora, quando eu mencionei esse aspecto da minha infância de me preocupar com as soluções, sempre teve uma questão no meu comportamento de buscar, assim, como eu posso falar, uma questão até de social, de justiça. Então, qualquer situação adversa, eu nunca fiquei quieta, desde criança. Né? Então, quando eu olho, eu acho que isso refletiu minha vontade de fazer direito com a ambição de que as relações fossem pacificadas, de que as coisas fossem resolvidas, né? E muita proatividade. Então, eu sempre fui uma criança muito proativa, na minha adolescência também, porque com 16 anos você vir para São Paulo, morar, no início morei com algumas amigas, depois morei sozinha, de fato. E tem um aspecto também, além da prática empreendedorismo, que eu sempre gostei de estudar, de fato, olhar o fundamento. Então, eu fui no início da carreira indo muito para o aspecto técnico, né? Então, terminou a faculdade, eu fiz pós-graduação no Centro de Extensão Universitária, que era o CEL, que ainda tem, muito renomado, de processo civil, a convite de um professor. Assim, eu já engatei a pós-graduação. Depois fiz o mestrado em Direito Político e Econômico, também sempre no Mackenzie. E de lá para cá, eu fui trabalhando outros skills, né? Indo da parte técnica para a parte executiva, para estar hoje à frente do PG. Eu também falo, eu brinco que eu nunca imaginei vender nada, né? Ofertar serviço nenhum, porque eu queria trabalhar, resolver as questões. Mas quando você empreende, você percebe que sem o cliente você tem algo valioso para entregar para aquele cliente. E como desenvolver esse skill? Nós não saímos da faculdade com essa visão. Então, eu venho da parte técnica para a parte executiva, né, para estar hoje à frente do PG como CEO. E isso exigiu e exige bastante dedicação e uma mudança também de mindset que foi ocorrendo na medida que eu fui realizando, que eu também, como founder, tenho uma obrigação não apenas de entregar, né, como profissional no PG e sócia do PG, qualidade ao cliente, mas fazer o escritório, a plataforma, crescer, para eu gerar oportunidades para todos que estão aqui, para as 180 mentes curiosas que estão aqui, para as 500 que são indiretas, isso rapidamente falando, mas quantos já não foram formados por essa plataforma? Então, quando você realiza o tamanho da sua missão e você, com humildade, que eu sempre falo, a persistência e a humildade sempre acompanharam a minha vida, porque eu não largo, né, um propósito, eu não largo um cliente, eu não largo algo que eu acredito e eu vou até o final. Então, isso é persistir, né, e com todas as situações. E com humildade, de reconhecer muitas vezes, falar, como nós estamos, de fato, inovando, nós não podemos ter zona de conforto. Isso não existe. Isso também remete
para quem sabe e é de família de imigrantes, né, Letícia? Com certeza, a gente sabe que a gente só cresce na zona de desconforto, na verdade. Se a gente está ali tranquilo, as coisas não estão acontecendo, né? E entrando nisso também, Ellen, quais foram os principais desafios que você teve que vencer desde o começo para estar aqui hoje como mulher, empreendedora, CEO do PG Advogados? Olha, diversos, né? Mas uma boa notícia é que quando eu penso nos desafios, me vem uma alegria muito grande. E isso é o propósito, era um sonho que eu tinha. O maior sonho da minha vida era ter o escritório. Sempre foi. E isso vinha, inclusive, na frente de casamento, né? As pessoas podem até criticar, falam, nossa, mas era muito forte. Né? A época, mas graças a Deus também casei, tenho 2 filhos, né? Um de 20, 19 anos já, e o outro de 17, 2 meninos, José e Joaquim. Então, foi muito marcante o meu casamento, foi muito marcante o nascimento dos meus filhos, mas sempre ao lado também do escritório. Né? Então, quando eu me lembro, fundar o escritório foi marcante, ter um primeiro grande cliente, né, multinacional foi muito marcante, desenvolver metodologia, processo de trabalho, ganhar o selo ISO 9001, que a gente já tem há 14 anos, foi muito marcante, crescer, ter a sede na Faria Lima, decidir vir para o Alphaville, né, quando as empresas estavam começando a pensar, fazer um business plan, trazer as pessoas, foi muito marcante. O meu primeiro reconhecimento na análise, a advocacia como top of mind na área de consumo também foi marcante, e isso vem se repetindo, e eu agradeço muito aos clientes há 10 anos que isso acontece, então, o escritório se posicionando em rankings também importantes da advocacia foi muito marcante. Então, tem muitos momentos. Assumir como CEO, né? Tem muitos passos marcantes. Muitos, muitos. A vinda também, esse é até curioso contar, que quando nós decidimos sair da Faria Lima, nós temos ainda lá a nossa sala na Faria Lima, onde nós nascemos, mas o sonho era que todos os advogados estivessem no mesmo andar. E lá a gente cresceu 3 andares indistintamente, a comunicação, né, ficava um pouco complexa, porque passa o dia você não consegue também conviver com as pessoas. Então, era um sonho nosso estar numa plataforma maior, num andar maior, que se concretizou aqui na nossa sede em Alphaville, ao lado aqui do Shopping Iguatemi. E nós precisávamos e tínhamos consciência que a nossa plataforma sem pessoas não existe. Né? O nosso grande valor são as pessoas. Né? O nosso conhecimento, a gestão do conhecimento, a alegria que as pessoas têm de estarem aqui, o compromisso de entregar, por mais tecnologia que tenhamos, e sempre tivemos. Né? Então, nós fizemos uma surpresa. Na época, eu me lembro, nós pegamos 2 ônibus, colocamos os advogados, todos os profissionais também. Aliás, a gente sempre teve conosco não só advogados, estagiários e estagiários de outros cursos, desenvolvedores, pessoal de tecnologia. Sempre acreditei, e o PG acredita na multidisciplinaridade. E trouxemos todo mundo aqui. Quando eles chegaram no andar que nós estamos hoje, só tinha o piso elevado, não tinha nenhum acabamento. Cada um recebeu o seu café da manhã no ônibus, uma caixinha assim para tomar café. E eram quantas pessoas nessa época? Eram 2 ônibus cheios, assim. Não vou precisar aqui, mas se a gente imaginar, eu acho que pelo menos umas 80 pessoas tinham já. Mas olha o quanto já cresceu, né? Sim. Estão com 180. Sim, e a ideia é que cresça cada vez mais, né? Com muita qualidade, com tecnologia, sim, mas com as mentes brilhantes e curiosas aí para atender. Que nós não temos que, eu acho que, nos preocupar de que não vamos ter mais espaço com inteligência artificial e as tecnologias. A gente tem muito, o mercado tem falado muito sobre isso. Temos, sim, que nos atualizar sempre. Volto naquela máxima de não acomodar-se, né? Mas o advogado vai ser muito importante, sempre será, desde que ele esteja atualizado e tenha essa multidisciplinaridade, essa mente aberta, para ser eu falo, um consigliere, né? A gente tem que ser um aconselhador, ser alguém realmente de muito fundamento e experiência. Então, nós trouxemos todos aqui, os projetos estavam nas paredes, e todo mundo ficou muito animado, e foi uma forma de engajar. E, naquele dia, o speech foi eu, o outro fundador, o Ventura, falando, esse andar sem vocês não tem razão de ser. Né? Então, nós queremos e vamos crescer com vocês. E foi o que aconteceu. Isso foi quando? Isso foi, acho que 2011, 2010, por aí. 2010, hoje,
2024, né? Olha que bacana essa história. E eu tenho muitas mulheres que nos assistem aqui, empreendedoras, líderes, e sempre vem aquela dificuldade, aquela dúvida: como que eu concilio a minha vida pessoal com a minha vida profissional? Ainda mais quando a gente tem esse ímpeto da vida profissional, que a gente gosta de estar trabalhando. Como que você fez ali para conciliar, desde a gravidez, casamento? Porque você conseguiu, mas muitas mulheres acabam não conseguindo ou, enfim, como foi para você? O que que você poderia deixar de dicas também para as mulheres? É desafiador, né, Letícia? Não há dúvidas que a mulher enfrenta nesse multitarefas, né? Aham. Desafios, momentos de culpa, né? Que nós olhamos, nossa, a gente tem aqui uma babá que cuida do filho, está mais tempo com o bebê do que eu mesma, né? Muitas dúvidas passaram na minha cabeça. A gente chega até a ter um pouquinho de ciúme, né? E eu falo que depois você realiza que você tem o seu papel. Seu papel de mãe é o seu papel. As pessoas podem desempenhar, auxiliar, mas ninguém tira o seu papel de mãe, que mãe é uma só, né? Eu realizei isso bem cedo e percebi que a qualidade, não a quantidade, é que seria a minha tônica. Então, eu lembro que Boa. a gente passa também aqueles momentos, e o meu pós-parto, assim, eu basicamente nunca mandei um e-mail falando, estou com acesso limitado. Quem trabalha comigo sabe disso. Prefiro, Uhum. mesmo quando eu estou em férias, mas você tem que desligar 100%. Eu consigo aproveitar, mas eu fico mais confortável com o meu estilo, cada um tem o seu, de saber acompanhar e não voltar, como eu brinco, com aquele monte de, né, com aquela sensação de atraso, eu não gosto. Mas com os filhos eu sempre dei muita atenção, os filhos sempre reconheceram meu espaço com eles e no trabalho interessante, hoje já são, né, Uhum. adolescentes aí, e uma vez eu brinquei com eles, então tá bom, porque eles brincavam e queriam que eu ficasse em home office. Há muitos anos atrás não se Uhum. falava em home office. E eu tentei, de fato, no início, mas depois ficou inviável, porque como líder do time, o engajamento, a cultura... Hoje a gente já tem outras ferramentas, hoje o escritório está híbrido também, mas naquela época eu não conseguia. E um dia brinquei com eles, falei, olha, mamãe então vai parar de trabalhar, vou ficar em casa, tá bom? Aí eles eram bem pequenininhos, um olhou para o outro e falou, não, mamãe, a gente quer ir para Disney. Uma Olha como fala eles eram espertos já. Se minha é, mãe não trabalha, não é tem uma fala Disney, né? inocente, mas que depois eu refleti e me trouxe muita alegria, porque mostrou que tem um valor agregado também meu da parte financeira, né? Uhum. Que é um trabalho com resultado para a família e que eles viam e veem esse valor, né? Eles vibraram e vibram comigo a cada êxito que eu tenho, a cada resultado que eu tenho. Eu gosto e combina comigo ser um exemplo de superação, de não comodismo, né? De, Uhum. acima de tudo, fazer aquilo que é o seu sonho, fazer aquilo que você gosta. Não tem nada melhor do que você trabalhar com o que você gosta. Os Com resultados que certeza. você tem, e eu também saí da faculdade com essa mente, que eu sempre falei, eu não trabalho por resultado financeiro. Ele é inerente a um bom trabalho entregue. Ele é inerente, isso vai acontecer. Então, essa certeza, sabe? Então, foi muito Uhum. bacana, mas se eu puder dar uma dica, eu acho que é qualidade, né? Separar esse tempo, né? Os momentos realmente que você precisa estar com seus filhos ali, né? De escola, de fala, momentos também difíceis, que às vezes a gente tem que se afastar, faça isso e desenvolver bons times para que você possa ter esse tempo. Porque se você Sim. centraliza muito, é inerente também no início de carreira, a gente centraliza muito, né? O cliente quer falar só com você, mas essa capacidade de desenvolver talentos que eu acho fundamental num líder, para que todos possam ter esse equilíbrio na vida pessoal e profissional. A gente sabe os momentos que a gente precisa se afastar e conversar com muita transparência também, né? Eu acho que inventar situações... Hoje, então, com as crianças, absolutamente não resolve, né? Mas fazê-los Elas são muito perceber, espertas. elas são muito espertas. Então, Sim. eu acho que na minha vida pessoal foi isso, mas sempre muito intenso, mas feliz também. Se eu tinha desafios, é interessante, às vezes, hoje, até que eles já são mais adolescentes, eu compartilho até apresentações com eles. Para também, como a geração Z, o que vocês acham disso? Eles acompanham a comunicação, né? Eu acho, eles agregam muito também para mim. E essa é uma excelente dica, trazer os filhos para o seu trabalho, para eles entenderem o que você faz também, para de repente também ter uma sucessão familiar mais para frente. A gente já tem que começar a pensar em tudo isso. E antes da gente entrar nesse assunto, e entrar no assunto também do que a gente precisa desenvolver para ser um bom líder e também ter tempo de qualidade com a nossa família, que é ter
pessoas que também assumam a liderança, eu queria voltar mais, porque a Silvia já contou aqui pra gente, que é da equipe, que você estava grávida no mestrado. Como que foi esse caminho, esse desafio? Como eu falei que quando eu saí da faculdade, eu já emendei uma pós-graduação, que a princípio não era para ter banca, mas também teve banca, né? Fui avaliada em banca. Depois eu me casei e já emendei também o mestrado. Então, o mestrado, quando eu fui para a banca de mestrado para defender no Mackenzie Direito Político e Econômico, eu estava no 4º mês de gravidez. E é interessante porque logo que eu fiz o mestrado também, eu emendei meu primeiro livro, porque eu quis escrever sobre a tese, né, a dissertação de mestrado, e aí eu lancei esse livro, já faz anos, pela IOB, nem existe mais essa editora, foi adquirida, enfim, mas foi muito interessante, porque eu escrevi e até a dedicatória do livro era para o meu filho, que ainda não tinha nascido. Me lembro que eu tinha um gatinho que virava as madrugadas comigo escrevendo aquele livro. E depois eu lancei esse livro. Então, eu fui grávida, sim. Acho que foi a primeira vez que eu tive que tomar. Eu lembro que eu tomei algo natural, mas eu falei, nossa, eu estou muito agitada, né? Além de estar grávida e também ir para a banca. Mas deu tudo certo. E os membros da banca só souberam que eu estava grávida depois, no final, quando eu já tinha passado toda a sabatina. Então, também o que não me aliviou em nada. Mas conhecendo bem meu perfil também, acho que foi melhor assim, porque senão eu ia ficar com essa dúvida, né? Se eles teriam aliviado por conta disso, mas não foi o que aconteceu. Mas foi excelente, passei muito bem. E depois, o tema da dissertação foi objeto do lançamento de um livro. E agora, me lembrando aqui, quando eu fui lançar, né, eu já tinha o José nasceu em 2005, e eu sempre falava, não dá para ter 2 filhos juntos, porque nós não temos, imagina, com a vida que eu levo, como que eu vou fazer? Outra dica, tudo se ajeita. Porque eu fui para o lançamento desse livro, me lembro na Paulista, ali na IOB, na sede, quando eu abro o exame antes, e eu estava grávida do Joaquim, do segundo. Isso não foi algo que eu planejei, fiquei muito feliz, mas eu fiquei preocupadíssima. Eu falei, o outro é pequeno, 1 ano e 11 meses de diferença eles têm. Então, para dizer que eles acompanharam e acompanham a minha vida profissional, sempre viajei para longe, né? No aspecto de hobby pessoal, eu gosto de mergulhar, eles vão junto, então, assim, sempre uma aventura, mas nunca deixei eles não participarem, né? E participaram já da banca, do lançamento, né? E todo o resto até hoje, graças a Deus. Ou seja, dá para conciliar e tudo se adapta. A gente vai dando um jeito, dá tudo certo. Então, teve esse primeiro livro, mas tem mais um. Me conta desse segundo livro. Sim, depois que eu lancei esse primeiro livro, que também tratava, muito interessante, eu tenho muita vontade até de atualizá-lo, porque ele trazia uma visão de que nós íamos ter um boom de processos na área de consumerista, né, de direito do consumidor. Muito do que está lá aconteceu de fato, numa época que não existia CNJ, não existia DPDC, né? E aquilo tudo foi sendo criado. Então, eu sempre falo, poxa, eu precisava pegar aquele primeiro livro e fazer um deparo do que se tornou real, daquela visão que eu tinha de quem atuava na ponta, né? Passou esse lançamento, continuei a estudar, fiz LLM, Direito Empresarial, cursos de administração legal para advogados, começavam a falar sobre gestão de escritórios de advocacia, GV, eu fui da primeira turma, né? O escritório aqui, o PG, sempre com muito processo de trabalho, uma visão muito empresarial, né? Da própria plataforma. E depois eu resolvi, quando o Código de Defesa do Consumidor fez 30 anos, né, antes dele fazer, eu falei, a história do Código de Defesa do Consumidor se confunde com a minha história e com a história do escritório, que tem 28 anos. Eu gostaria de homenagear, eu tenho gratidão, não só porque ele é uma lei que dignifica os brasileiros, imagina que a gente não tinha... Imagina como nós vivíamos sem nada no Código de Defesa do Consumidor. Nossa, não dá nem para imaginar como era isso. Imagina, né? Então, assim, mas eu sempre falei que uma lei muito completa, muito visionária, que mesmo não tendo internet, já falava em compras à distância, né? Enfim, eu resolvi fazer um livro, é um livro numa linguagem, nós que falávamos, né, sobre comunicação objetiva, eu junto com um jornalista, busquei entrevistar todos os
secretários ali, diretores, até um dos autores, professor José Geraldo Brito Filomeno, participa do código, né? Dr. Ricardo Morichita, da época do DPDC, inclusive, porque não existia Senacom, doutora Juliana Pereira, doutor Armando Rovai, André Luiz. Então, eu trouxe as entrevistas com fatos muito interessantes de como foi construir o sistema de defesa do consumidor. E lancei, aí veio a pandemia. O último secretário, inclusive, o Luciano Tink, participou, que ajudou, inclusive, a construir as políticas para aquele momento de pandemia, imagine. Lembra da questão de turismo, aérea? A gente fez online. Então, foi a última entrevista. Ele acaba esse livro num capítulo falando dos impactos, como que nós também, o Código, tratou até a pandemia. Então, do começo ao fim, ele é uma lei para todos. Eu trouxe aqui também, olha, até para te presentear, Letícia, porque ele é divertido, até na parte de ilustração, né? Ele traz cases da vida real que você, como consumidor, passa todos os dias. Então, depois você me conta o que você acha, mas a ideia foi fazer uma homenagem à história da defesa do consumidor, do Código aqui no Brasil. Uma lei para todos. A história dos 30 anos do Código de Defesa do Consumidor. Muito bacana. Depois quero meu autógrafo aqui também. Com certeza. Que legal. E esse livro você indica para quem? Se tivesse que deixar uma indicação aqui. Esse livro, quando a gente fala um advogado escrevendo, volto a dizer que a linguagem é clara, objetiva, um livro fácil leitura. Ele é para todos. Por isso, uma lei para todos, porque ele se aplica no ambiente de ensino, ele se aplica para o leigo, ele se aplica por quem é advogado, ele se aplica por quem tem interesse na questão de saber como que a gente construiu um sistema que defende o consumidor. O fato de você poder trocar um produto que você compra online hoje. Uma coisa que parece tão simples hoje. Você ter um visto do produto e ter um prazo. Imagine que isso não existia. Então, um livro para todos, para que a gente possa saber melhor dos nossos direitos. Nem sempre a gente sabe, né? Então, é importante a gente ter aqui. E, Ellen, voltando para essa parte das soft skills, ou como eu costumo dizer, são habilidades essenciais que a gente tem que desenvolver. Como que você fez para ir desenvolvendo tudo isso? Para hoje você conseguir ter a sua família e conseguir ter tempo de qualidade, ter uma empresa que está sempre crescendo, se colocar como CEO e gerir tudo isso, que é muita coisa. É bastante coisa. Eu acho que tem... como eu falei, fazer o que gosta, ter a responsabilidade, como eu tenho, de ser founder aqui, e estive como head técnica, apesar de eu sempre me atualizar, porque eu adoro advogar, então isso para mim é uma questão que nunca vai me largar, mas eu fui desenvolvendo outras habilidades, participando na parte empresarial, né, na parte de gestão de pessoas. Acho que a liderança de você desenvolver time, você não chega nesse lugar, né, numa posição dessa liderança, se você não tiver um bom time. Você deve ao seu time. Né? Eu acho que você estruturar, eu falo muito de governança, há pouco também me certifiquei no IBGC como conselheira, então governança é fundamental, né, para que você tenha processo de trabalho e uma estrutura de decisão que tire dos founders, né, que a gente fala, né, das empresas familiares, atribua isenção nas decisões. Então, acho que isso também é importante. Então, lifelong learning, né? Sempre estudando, e aí estudando temas como administração legal para advogados, finanças, imaginando, porque não há diferença de nenhuma empresa, você tem que entender, sim, de marketing, construir os seus serviços, como você divulga dentro da regulação da OAB, como que você inova, como você atua nesse ambiente corporativo dentro da sua plataforma com os demais sócios, como você cria uma empresa que as pessoas queiram estar e queiram ficar, e entregando bons serviços e boa qualidade. Então, eu acho que tem o meu lado empreendedor, sempre teve, passei pelo lado técnico ali e sempre advoguei com muita paixão e gosto muito, né? E quando eu assumi, era natural que passasse por mim. Há uma questão de cultura, né? Eu brinquei até eu assumir o começo de 23. Falei, não teria um ano mais simples, né, para eu assumir como CEO, porque num pós-pandemia, né, a gente tem muitas mudanças. Tecnologia, que a gente sempre teve e focou, hoje é mais do que obrigatório. Não é nem tecnologia, a gente está falando de inteligência artificial. A gente está falando da mudança da forma. Quando a gente fala dos recursos de comunicação, da maneira de se comunicar,
né? Quando a gente fala da carreira das pessoas, então uma concorrência bastante razoável, desafios globais que impactam o seu negócio aqui. Então, o que os CEOs pensam hoje, né? Os CEOs têm que estar preocupados realmente com a parte institucional, com a sua marca, com o branding, com as pessoas, com as políticas, com a cultura. Então, acho que uma cultura forte, valores fortes, né? Um ambiente que as pessoas queiram e possam se desenvolver, mas com todas as mudanças que a gente vem assistindo, é por tudo isso que eu passei do ano passado para cá, né? Planejamento estratégico, tudo muito estruturado, Letícia. Então, eu aprendo todos os dias. Eu aprendo com cada um aqui do PG, aprendo com os colegas também executivos, aprendo com os advogados. Eu acho que eu represento aquela mente curiosa realmente que fundou o escritório e que aprende, que sempre vai estudar, né? E que também não tem medo e nem receio de falar, olha, tomei essa decisão, né, e talvez não tenha sido a melhor. Vamos construir uma outra solução. Agora, nada sem dados. Então, tem um lado humano muito forte, que eu sou muito de ouvir as pessoas, mas tem um lado de dados que a gente sempre foi aqui, como eu falo, drivado para dados. Vamos olhar os dados, né? Vamos dar a chance do outro falar, né? Os dois lados. Tudo isso eu aprendi na advocacia. E vamos negociar uma solução. Então, eu sou muito do resolução, né? Como fala a Ellen, que ela, né, tem essa expertise de resolução de conflitos de alta complexidade. Porque tem formas. A comunicação me ajuda muito, conhecimento técnico também, mas os meus erros e acertos, né? De quem já resolveu bastante problema, bastante processo, bastante questões, mas aprendo todos os dias e multidisciplinarmente, porque eu falo que os problemas hoje eles têm um nível de complexidade muito diferente, né? Nós respondemos perguntas que não foram feitas antes, como a gente falar da responsabilidade civil da inteligência artificial, das tecnologias. Como é que a gente vai caminhar com isso? Até onde? Não tem resposta. Mas olha que maravilha. A gente continua se desafiando. E o PG vem para representar isso, né? Esse conhecimento, estudo contínuo, com humildade, conversando com todos. A solução não necessariamente está com o CEO. Ele tem que saber ouvir. Com certeza. E um dos pontos que eu mais gosto da sua comunicação e que você trouxe aqui para o pessoal é essa questão da humildade. Essa questão da gente trazer também a nossa vulnerabilidade, mostrar que a gente está sempre aprendendo. Isso é um dos pontos da comunicação que conectam também os outros. E você ter se colocado aqui, né? Semana passada, a Ellen trouxe a minha palestra de comunicação para a empresa e se colocou como uma mentorada, achei fantástico. Porque muitos líderes passam em mentoria comigo, mas eles ficam assim, eu não sei se eu quero que os outros saibam que eu estou tendo que melhorar minha comunicação, como se fosse algo um pouco ruim. E, na verdade, é o contrário. Quanto mais você se coloca e coloca a sua vulnerabilidade, coloca o que você quer melhorar, o que acontece? Você inspira o seu time a querer melhorar também. Então, eu queria te dar parabéns por isso e também colocar aqui no podcast como que foi essa história de você querer melhorar ainda mais a sua comunicação, que, como o pessoal já sabe, já era boa. Mas, segundo a minha regra também, a gente nunca está nota 10, né? Muito obrigada, Letícia. Acho que você que tem que receber os parabéns, porque foi um sucesso aqui a sua palestra. O time adorou também, mas eu já estou mais ambientada, porque a gente já tem as nossas sessões aqui. E acho que foi muito natural, dentro desse meu espírito de melhoria contínua que eu falo, né? Talvez até um pouco... Acho que a gente tem que ter essa autocrítica. Às vezes eu também procuro, hoje em dia, também ser mais... eu falo simpática comigo mesmo, né? Porque a gente tem essa coisa de nunca estar 100%, mas acho que até pelo meu perfil e sabendo da necessidade da comunicação, que não é necessariamente ser um bom orador, né? Eu acho que eu tenho essa inclinação até por ter advogado e gostar e ter escolhido de me comunicar, não tenho esse temor de falar também, dá o frio na barriga, como eu falo sempre, porque é responsabilidade, mas aprimorar a comunicação, eu acho que essa decisão foi para melhorar os meus resultados. E isso é interessante, porque as pessoas acham que isso é uma ferramenta que não vai ser mensurável para resultado. E eu quero provar que sim, ela traz resultados. E como? Até nós conversamos sobre isso, que nós temos que converter. Quando eu vou apresentar, né, o PG, falar sobre tudo, é um desafio muito grande. Tem muita história, tem muito case, tem muito sucesso, tem muita situação de desafio. A vida não é só sucesso, né? A vida não é só mostrar o que dá certo. Você tem que, na minha opinião, sempre foi assim, olhar aquilo que deu errado. Por isso aqui o sistema ISO, que é o que eu gosto muito, o sistema de gestão da qualidade, houve um desvio, vamos falar sobre ele.
Qual a causa? Para corrigir. Então, comunicação também, quantas vezes a gente fala, nossa, ou você acha que comunicou, e outra parte responde totalmente o contrário. O resultado é totalmente diverso daquele esperado. Eu tenho uma responsabilidade com o PG. Acho que a minha comunicação tem que pautar resultados positivos, é o que eu espero. E também quero me aproximar, porque às vezes, apesar de eu ter esse espírito aberto de conversar, é fato que você vai ocupando posições e você tende a se afastar das pessoas. Eu não quero me afastar das pessoas, eu quero que elas gostem de conversar, que elas se abram comigo, e eu aprendo muito com troca de experiência. Eu acho que é uma maneira efetiva. E, para isso, eu quero me comunicar bem com os clientes, internos, né, o nosso time, externos. Quero poder apresentar o PG, quero também ter uma liderança feminina de impacto. Né? A gente está ali construindo ali uma forma de eu passar alguma das experiências, ser útil, e mentorando também outras lideranças, outras meninas, por que não, de comunidades que precisam de apoio, né, e que possam trocar experiências e ter portas abertas. Eu acho que a gente também aqui tem falado um papel social importante que nós temos. Né? A gente é grato, eu sou grata do sonho que eu tive e tenho de manter, mas que eu conquistei, e a gente tem que retribuir isso para a sociedade. Eu acho que esse papel é importante. E tudo isso a comunicação vai me ajudar. Com certeza. E eu quero colocar aqui também o meu papel de contribuir. Então, quem está assistindo esse podcast, deixa o seu comentário, coloca algo aqui. Todo mundo que comentar, depois vai receber um e-book com algumas práticas de comunicação. E, Ellen, esse ponto foi super bacana que você trouxe sobre a questão feminina. Hoje, o PG ele tem quantas mulheres? Qual que é a porcentagem aqui? Olha, nós temos, posso falar, aproximadamente 80%, estava em 76% de um público feminino. Isso também em posições como founder, eu sou uma das founders, também em posição de alta liderança. O conselho do escritório também tem mulheres, então é bem representativo. Então, muito obrigada por trazer tudo isso aqui para a gente. A Ellen tem uma história inspiradora. Não tinha ninguém na família na área de advocacia, conseguiu montar o escritório, está à frente, está apoiando mulheres. Gostei de saber dos programas de mentoria também. E como que o pessoal faz para te acessar? Quem estiver assistindo aqui, quiser saber mais sobre o PG, mais sobre você, quiser conversar. Será um prazer. Nós estamos, né, o PG também está nas redes, né, a gente tem nosso site, pgadvogados.com.br. Eu estou no LinkedIn, Ellen Gonçalves, vocês me encontram lá também. E nas redes sociais, o PG também está no Insta, em todas as redes. Mandem e-mails, né? Acho que no site também tem um e-mail direto ali para info, eu recebo, e vai ser um prazer conhecê-los, conversar sobre carreiras, conversar sobre o que nós falamos de empreendedorismo, intraempreendedorismo, mentorias. É um enorme prazer. E muito obrigada, Letícia, pela oportunidade. E também sobre palestras. Sim, tem as palestras também. Boa. Obrigada, Ellen, por aceitar o convite, por estar aqui, por ser uma mente comunicativa e uma mente curiosa também. A Ellen tem um programa de podcast que chama Mentes Curiosas, que é super bacana. E, pessoal, lembrem-se sempre, a comunicação sempre vai te levar além. A gente sempre pode melhorar, pode evoluir, e a gente pode medir o resultado da nossa comunicação, como a Ellen colocou aqui, é algo que eu procuro sempre desenvolver. Como que a gente vai medindo que a gente está indo bem na comunicação, que as pessoas estão entendendo? Então, deixo essa reflexão para vocês hoje. A sua comunicação hoje está te trazendo mais resultados? A cada dia você está conseguindo evoluir? Como que está essa comunicação? Ela te representa hoje? Então, muito obrigada e a gente vai encerrando por aqui.